Olá, primeiro ano, boa tarde para todos vocês. Hoje estamos iniciando aí mais uma aula, né? Iniciando hoje o mês de dezembro, né? O mês do Natal. Aí hoje, o 1º de dezembro. E olha só, nós vamos ter aula hoje de matemática e de história. Iniciando aí o capítulo 2 de matemática, olha só, que tem como tema o tempo. E o que preparamos para este capítulo? Trabalharemos com noções de medidas de tempo. Nesse sentido, exploraremos também o calendário e a leitura e escrita de datas. E olha só, para iniciarmos, observa aí a sua página de apresentação do seu módulo, né? Aí onde está acontecendo, olha só, estas cenas. Vamos observar? Olha só, esta cena está mostrando a rotina aí de uma pessoa, né? O dia a dia aí, tarefas que ela executa aí em períodos do seu dia. Vamos conversar aqui. Olha só, as imagens destacam as atividades diárias de quem? Então, podemos observar aí que as imagens destacam o dia a dia de uma professora, né? Nós podemos ver que está destacando aí o dia a dia de uma professora. O segundo pontinho diz: quais os períodos do dia podemos notar nas imagens? Então, vamos observar. Olha só, essa imagem nós podemos ver que ela está aqui no início do dia, né? O sol brilhando, então está pela manhã, o período da manhã. Nesta outra imagem, nós podemos perceber o sol aí, ó, já querendo aí se pôr. Então, está aqui uma imagem no período da tarde e aqui a professora está trabalhando no período da noite. Então, mostram aí 3 etapas, 3 períodos, né? Manhã, tarde e noite, né? De uma professora que possivelmente tem aula nos 3 horários. E aí, no terceiro pontinho diz: quais suas atividades diárias? Cite-as de acordo com os períodos do dia, assim como nas imagens. Então, você vai falar para a mamãe, para quem estiver acompanhando você aí, atividades que você costuma fazer no período da manhã, atividades que você costuma fazer no período da tarde e atividades que você costuma fazer no período da noite. Então, de manhã nós acordamos, né? Escovamos os dentes, tomamos café. E que outras atividades você faz no período da manhã? No período da tarde, quais atividades que você faz? No período da noite, quais atividades que você faz? Então, olha só. Aí, na página 24, tem medidas de tempo. E olha só, para organizarmos nosso dia, é importante separar as atividades nos diferentes períodos. Desenhe as atividades que você costuma realizar no período da manhã, logo após acordar. Então, no primeiro quadrinho, você vai desenhar aqui atividades que você realiza logo após acordar. No segundo quadrinho, desenhe algo que você faz no período da tarde. E aqui você vai desenhar as atividades que você costuma realizar no período da noite antes de dormir. Então, aqui o período da manhã, período da tarde e período da noite. Você vai fazer aí uma atividade ou mais de uma, como você preferir. Então, vamos aí, você pausa, né, até realizar os seus desenhos e depois prossegue o vídeo. Outras medidas. Theo tem apenas 3 meses de vida. Ele é um cãozinho muito esperto, cheio de curiosidades por tudo que o cerca. No primeiro dia dele em nossa casa, ele correu alegre por todos os cômodos, para conhecer tudo. Correu tanto de uma só vez que após alguns minutos já caiu no sono de tão cansado. Semanas depois, quando já estava vacinado, correu pela praça cheirando as plantas. Foi atrás de borboletas e pássaros, como se pudesse alcançá-los. De repente, ficou concentrado em um único lugar. Parecia ter encontrado algo e enfiou o focinho em uma pequena moita. Logo, Theo correu assustado e ganindo para perto da gente. Tadinho dele, encontrou uma caixa de maribondos. Olha só, você viu aí o textinho falando sobre o Theo. E aqui no finzinho falou assim: logo o Theo correu assustado e ganindo. Ganindo significa aí gemendo, né? Você tem aí no cantinho uma notinha falando ganindo
igual a ganindo, olha, 2 pontinhos, gemendo. Então, ganindo significa gemendo. É o mesmo que dizer, logo Theo correu assustado e gemendo para perto da gente. Aqui você tem a fotinha do Theo, tem um retângulo com algumas palavras, que diz assim, olha, veja algumas medidas de tempo, circule as que foram usadas no texto. Então, você tem um retângulo aí com algumas palavras que tem relação com medida de tempo, ou seja, tem relação com o tempo. Segundo, minuto, hora, ou seja, esses minuto, segundo e hora são aí, fazem parte aí, né, da marcação do tempo do dia, né, marcam aí as horas do dia. Então, dia, semana, mês e ano são aí fazem parte aí do nosso calendário, que também é usado para marcar o tempo, né? Então, olha só, o que você vai fazer aí nessa atividade? Você vai ver qual dessas palavrinhas que estão aí no retângulo apareceram no textinho. Vamos lá? Tia vai acompanhar vocês, Tia vai lendo o trechinho, nós vamos encontrando e vai marcando aí no módulo, tá bom? Olha só, Theo tem apenas 3 meses de vida. Então, aqui nós já vimos, ó. Theo tem 3 meses de vida. Então, meses marca o tempo. Então, meses tem lá no nosso retângulo. Só que lá está mês, mas no texto está meses, mas se refere à mesma coisa, né? Então, você vai lá no retângulo, encontra a palavrinha mês e circula, ó, mês. Então, continuando. Ele é um cãozinho muito esperto, cheio de curiosidade por tudo que o cerca. No primeiro dia, então, olha lá a palavrinha dia, apareceu no texto. Dia tem o nosso retângulo? Tem. Então, vamos circular aí também a palavra dia. Olha lá, circulamos a palavra dia, porque encontramos no nosso texto. Continuando. No primeiro dia dele na nossa casa, correu alegre por todos os cômodos para conhecer tudo. Correu tanto de uma só vez que após alguns minutos, olha, minutos, faz parte da marcação do tempo. Então, vamos circular minuto, que minuto tem lá no nosso retângulo e está no nosso texto. Então, circulamos também minuto. Vamos continuando. Já caiu no sono de tão cansado. Semanas depois, olha, semana... Lá no nosso retângulo também tem semana. Olha só, semanas depois, quando já estava vacinado, correu pela praça cheirando as plantas. Foi atrás de borboletas e pássaros como se pudesse alcançá-los. De repente ficou concentrado em um único lugar. Parecia ter encontrado algo e enfiou o focinho em uma pequena moita. Logo Theo correu assustado e ganindo para perto da gente. Tadinho, ele encontrou uma caixa de maribondos. Então, não encontramos mais nenhuma outra das outras palavras. Então, vamos ver aí. Olha só, nós tivemos aí as palavras aí. Semana, minuto, mês e dia, né? Que foram encontradas. Você deve circular. Então, agora vamos observar aí o nosso Theo, que é muito fofinho. Olha só. Lindo, né? O Theo. Então, vamos virar nossa página para a página 26, aí do ladinho, que diz assim, olha, atividades. Primeiro, ainda usando o texto anterior, coloque os numerais ordinais nas cenas de acordo com as sequências que elas acontecem. Então, números ordinais, estão lembrados, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Nós temos aí 6 cenas. No primeiro quadrinho aqui, olha, mostra o Theo cansadão, dormindo. Na segunda cena, mostra o Theo correndo atrás da borboleta. Aqui mostra o Theo fugindo dos maribondos, né? Aqui tem Theo correndo pela casa. Aqui tem Theo levando uma injeção, né? A vacina. E aqui tem Theo colocando o focinho na moita, aí onde ele viu algo suspeito. Então, vamos numerar. O primeiro acontecimento foi o quê? Que ele, chegou
Olha só, Theo tinha apenas 3 meses, ele é um cãozinho muito esperto, cheio de curiosidades por tudo que o cerca. No primeiro dia dele em nossa casa, ele correu alegre por todos os cômodos da casa. Então, o primeiro vai ser aqui, olha só, vai ser este. Olha só, onde ele está correndo aí por todos os cômodos da casa. Então, nesse quadrinho aí, você vai colocar aí o número primeiro, o número ordinal primeiro. É o primeiro que acontece, né? Olha só. Na verdade, vamos colocar a primeira, né? Que é a primeira cena. Então, vamos lá. Depois de que ele anda pela casa, o que acontece? Ele corre pela casa inteira e ele fica o quê? Cansado e acaba dormindo. Então, a segunda cena vai ser aí a que Theo está dormindo, né? Que ele está cansadão. Olha só, continuando aí, depois que ele dorme, né? Olha só, já caiu no sono tão cansado. Semanas depois, quando já estava vacinado, então a terceira cena vai ser a que Theo está sendo vacinado. Olha só, vamos lá para a terceira cena. Terceira cena, a que Theo está vacinado. E agora, depois que ele é vacinado, o que é que acontece? Olha só. Correu pela praça cheirando plantas e foi atrás de borboletas e pássaros, como se pudesse alcançá-los. Então, vai ser aqui, ele está correndo aí atrás da borboleta. Vai ser a quarta cena, não é isso? Quarta cena aí. Theo correndo atrás das borboletas. Depois que ele corre atrás das borboletas, olha só. De repente, ficou concentrado em um único lugar. Parecia ter encontrado algo e enfiou o focinho em uma pequena moita. Então, vai ser a parte que ele enfiou o focinho na moita, né? 5. A quinta cena. Quinta cena. E aí, finalizando a quinta cena, depois que ele enfia na moita, logo Theo correu assustado e ganindo para perto da gente. Tadinho, ele encontrou uma caixa de maribondo. Então, aqui onde Theo está fugindo dos maribondos, ó, correndo para perto aí dos seus donos, né? Vai ser a sexta cena, finalizando a história. Isso aí, sexta cena. E agora, vamos aqui para a página. Então, olha só para mostrar, né? Você ficou... O primeiro quadrinho aí foi a quarta cena. A primeira cena, no caso, foi aqui, olha. Segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Pronto? Vamos aí para o 27, que diz assim, página 27. Tem um textinho aí, o sol e a terra, né? E diz, leia o texto. Inclinadinha para um lado, a terra faz outro passeio, mas como o caminho é longo, vai demorar um ano inteiro. Então, é parte de um textinho que nós já trabalhamos aí, né? Quando nós trabalhamos ali no nosso módulo 3. Então, aí está falando sobre a Terra, né? Sobre o movimento de translação, que é aquele movimento que a Terra faz em volta do Sol, que passa um ano inteiro. E nós aprendemos que um ano tem 365 dias. Então, a Terra passa 365 dias, ou seja, um ano inteiro para dar uma volta em torno do Sol. Preencha a tabela com o que se pede. Se necessário, peça ajuda a um adulto de sua convivência. E aí tem meu horário de dormir. Então, você vai colocar aí o seu horário de dormir. Embaixo diz meu horário de despertar. Você vai colocar embaixo o seu horário de despertar. Então, olha só, aqui você vai colocar o seu horário de dormir e embaixo o seu horário de despertar, ou seja, de acordar pela manhã. No 3 diz assim, quanto tempo a Terra leva para dar uma volta inteira ao redor do Sol? E aí, tem um ano, um mês, uma semana. E aí, o que você acha? Um ano, um mês, uma semana. Eu tenho certeza que você sabe. Aí, a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Ela leva aí um ano, não é isso? Um ano.
Veja quais são o nome dos meses do ano. Você tem um quadrinho aí, olha. Acompanhe a tia fazendo a leitura do nome dos meses aí do ano. Temos aí, olha, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. São aí todos os meses do ano. Tia Belisa deixou o calendário aqui, porque nós também estamos trabalhando em matemática, né, em ciências. Olha só, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, um ano tem aí 12 meses. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E quando nós usamos a data, por exemplo, aqui, olha só, dia vai colocar a data de hoje, dia 1º/12 de 2020, não é isso? Olha só, quando nós colocamos a data assim, né, lá na sala a tia sempre explicava isso, mas vai estar reforçando para você estar relembrando. Olha só, quando nós colocamos 1/12 de 2020, que quer dizer 1º de dezembro de 2020. Olha só, por que o mês 12 é dezembro? Como eu sei que o mês 12 é dezembro? Porque dezembro é o mês de número 12 no calendário. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá vendo? Então, 12 é o mês de dezembro. Se tia quer saber, por exemplo, a data o mês do aniversário de tia, que é o mês de julho, por exemplo. Então, vai ser o mês 7. Por quê? Porque julho, ele é o mês de número 7 no calendário. Olha só, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, por isso é aí o mês 7. Se nós vamos ver o mês de outubro, o mês das crianças, por exemplo, né? Do Dia das Crianças, é o mês 10. Por que o mês 10, o mês de outubro? Porque outubro, no calendário, é o mês que fica de número 10. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá entendido? Então, quando você vê assim nas datas, 10, 12, 6, então aí simbolizando o mês, é porque é o número, né, que aquele mês ocupa no calendário. E aí embaixo na questão 4 diz assim, quantos meses tem um ano? Então nós acabamos de fazer a contagem, né? E vimos que um ano tem 12 meses, né? Que o último mês do ano aí é dezembro, olha só. Então você vai marcar aí o último quadrinho, né? Que tem aí o número 12. Vamos lá, virar nossa página aí para a página 28. Complete as frases. Você tem 3 pontinhos, olha. No primeiro pontinho diz, tracinho, é o primeiro mês do ano. Então, quem é o primeiro mês do ano? Você lembra qual é o primeiro mês do ano? Nós falamos lá a sequência dos nomes, mas olha, o primeiro mês do ano é o janeiro. Janeiro. Se você tiver um calendário, aí deixa ele pertinho de você, para você estar observando, fazendo essas observações direto aí no calendário seu. Será bem interessante, tá bom? Olha só, então janeiro, você vai completar aí com a palavrinha janeiro no primeiro tracinho aí do primeiro pontinho, tá bom? Janeiro. No segundo pontinho diz assim, o último mês do ano nós acabamos de falar também, o último mês do ano é dezembro, o mês que nós estamos iniciando hoje. Então, hoje nós iniciamos o último mês do ano de 2020. Então, vamos colocar aí a palavrinha dezembro. E, continuando, o ano tem tracinho meses. Quantos meses tem o ano? Nós vimos lá, respondemos na questão anterior, né? Que tem 12 meses. Então, você vai completar aí com o número 12 no tracinho. Então, ficará assim os 3 pontinhos, né? Janeiro é o primeiro mês do ano, o último mês do ano é dezembro e o ano tem 12 meses. Agora, vamos ouvir aí
Olha só, tem a professora Cecília, está falando algo e as crianças estão brincando ali, olha só. A professora Cecília falou assim: conheça agora uma quadrinha popular relacionada à quantidade de dias de cada mês. Olha só, 30 dias tem novembro, abril, junho e setembro. 28 terá um, os demais têm 31. É uma quadrinha popular que as crianças usam para brincar de roda. E aqui ele está falando sobre a quantidade de dias de cada mês. Olha só, cada mês tem a quantidade de dias. Olha só, aí no seu calendário. Tia, deixa eu ver se a tia pega um aqui. Que caiu aqui. Tia foi pegar. Olha só, tia tá aqui com um calendário. Perceba, aqui, ó, 1, 2, 3, aqui vai marcando a quantidade de dias de um mês. E olha só, aqui está falando que tem o mês de novembro, o mês de abril, junho e setembro, são aí os meses que tem 30 dias, né? 21 terá um, ou seja, tem um mês no ano que terá apenas 28 dias, que é o mês de fevereiro, né? O mês de fevereiro, ele tem 28 dias, né? E a cada 4 anos ele vai ter 29, como foi no caso do nosso ano, do ano de 2020. Agora, né? O mês de fevereiro teve 29 dias. Os demais têm 31. Então, os demais meses aí tem 31, como janeiro, março, julho, né? Agosto, outubro e dezembro. São os meses que vão ter 31 dias. Então, olha só. No 6 diz assim: quais são os nomes dos meses que aparecem na quadrinha em cima? Acima. Então, vê aí, quais foram os nomes dos meses que apareceram na quadrinha que as crianças estão cantando? Então, foram aí os meses de novembro, abril, junho e setembro. Foram aí os meses que apareceram na quadrinha. Você vai estar escrevendo aí embaixo, tá certo? Nesse espaço, você vai estar escrevendo aí o nome dos meses. Vamos aí para a página 29, onde tem complete o nome dos meses com as letras que faltam. Então, você vai completar aí os nomes dos meses. Olha só. Você tem aí o mês 10 na folhinha do seu calendário, marcando. O mês 12, o mês 5 e o mês 2. Então, você vai ver. Lembra do que te explicou anteriormente? Que cada mês que corresponde ao mês 10, o mês que está ocupando no calendário o número 10. E então vamos ver. Aqui nós vamos ter o mês 10, não é isso? Então, vamos contar no nosso calendário qual vai ser o mês 10 para que a gente possa preencher. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O mês 10 é o mês de outubro. Então, nós vamos aí estar completando, tá bom? Vamos lá? Deixa eu te pegar aqui o lápis. Outubro. Você vai completar aí somente com as vogais, tá certo? Outubro. Olha só. Pronto, no de vocês é quadrinho, que eu botou aqui um tracinho. O segundo diz assim, é o mês 12. O mês 12 nós já contamos, né? Já vimos que é o mês de dezembro. Então, vamos completar aí com as vogais também. Dezembro, já completou. Agora o mês 5, vamos contar lá. 1, 2, 3, 4, 5. O mês 5 é o mês de maio. Então, vamos lá completar aí o mês de maio. E o último é o mês 2, que o mês 2 é janeiro, fevereiro. Então, o mês de fevereiro, vamos completar agora aí o mês de fevereiro. Pronto? Olha só, você deverá fazer assim, completando a sua atividade. Olha só, agora veja a folha do calendário que a Keiko e a Ana estão observando. A Keiko e a Ana, elas estão observando aí um calendário. Observa ele.
Você vai precisar vir nesse calendário várias vezes para estar observando e respondendo as questões seguintes dessa página. Vamos lá? O primeiro diz assim, na página 30, diz assim, agora responda. Já observou lá o calendário? Você vai estar sempre voltando lá para estar observando, mas a pergunta diz, qual é o mês que a folha do calendário mostra? Então, olha só, lá na folhinha, aqui está falando o mês. Qual é o mês? O mês de julho. Então, vamos completar aí no primeiro pontinho com o mês de julho. Olha só, primeiro pontinho, julho. Você vai preencher aí com a palavrinha julho. No segundo pontinho diz assim, quantos dias tem o mês de julho? Então, quantos dias tem o mês de julho? Aquele mês que ela estava observando. Te imprimiu aqui só para vocês estarem acompanhando. Olha lá, o mês de julho. E aqui, olha, tem quantos dias? Ó, iniciou aqui no dia 1º e foi até o dia 31. Olha, 1, 2, 3, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Então, nós aprendemos que os meses podem ter entre 28 dias, como é o caso do mês de fevereiro, até 31 dias. Então, este mês de julho é um mês de 31 dias. Então, vamos completar aí no segundo pontinho, respondendo 31 dias. 31 dias. O terceiro pontinho diz assim, em qual dia da semana começa o mês de julho nesse calendário? Então, nesse calendário, vamos observar em que dia começou o mês de julho. Olha só, o mês de julho começou no dia 1º, começou aqui numa quinta-feira. Então, vamos preencher aqui, completando. Quinta-feira. Vocês podem estar fazendo as observações lá naquele calendário lá que a Keiko e a Ana estão observando, viu? Tia tal imprimiu esse para que tia não precise estar toda hora voltando lá. Mas você pode estar observando, porque eu tenho que estar mostrando para vocês. No quarto pontinho diz assim, em qual dia da semana termina o mês de julho nesse calendário? Então, vamos ver em qual dia da semana terminou o mês de julho nesse calendário. Olha, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O último dia caiu nessa coluna, ó, dia 31. E essa coluna é o sábado. Então, caiu no sábado. O último dia caiu no sábado. Você vai estar completando aí. E continuando, Ana observou esse calendário e percebeu que seu aniversário caiu no primeiro sábado do mês. Em que data ela comemora o seu aniversário? No primeiro sábado do mês. Vamos ver. Olha só, Ana observou e percebeu que o seu aniversário caiu no primeiro sábado do mês. Em que data ela comemora? Então, vamos ver o sábado. Qual foi o primeiro sábado que teve? Foi o sábado com o número 3. Então, Ana faz aniversário no dia 3 de julho, né? Então, vamos colocar lá. 3 de julho. Continuando. No último domingo de julho, acontecerá um passeio de bicicleta com os alunos da escola. Que dia será o passeio ciclístico de acordo com o calendário? Então, vamos lá para o calendário de novo. Vamos procurar o domingo. Domingo agora, olha aqui, ó. Domingo fica na primeira coluna. E aí é no último domingo do mês. Então, o primeiro domingo é no 4, 11. O último domingo é no dia 25. Então, vamos lá. O passeio ciclístico será no dia 25, né? 25 de julho.
E tem aí um último pontinho que diz: os alunos tiveram aulas até o dia 9 e retornarão das férias no dia 26 de julho. Quantos dias eles ficarão de férias? Então, agora nós vamos voltar lá no calendário e vamos analisar. As crianças vão ter aula até o dia 9. Então, a partir do dia 10, elas estão de férias até o dia 26, que é o dia que elas retornarão, né? Então, vamos contar. Olha só. Então, olha só. As crianças vão ter aula até o dia 9, né? E elas vão retornar dia 26. Então, vamos contar quantos dias ficou entre? Vamos lá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, elas vão ficar de férias aí 16 dias. Elas vão ficar de férias 16 dias. Então, você vai preencher desta forma aí todos os pontinhos. Certo? Você pausa, preenche tudo para poder continuarmos aí. Então, pronto. Agora vamos aí para a página 31, onde Francisco está segurando aqui esse cartaz. Vocês vão observar bem aí esse cartaz para responder as questões, olha. Francisco fez confusão ao copiar algumas datas de aniversário da agenda. Você poderia ajudá-lo a resolver o problema? Siga as dicas, depois preencha a tabela. Então, ele fez uma confusão. Tá com as datas, mas tá tudo misturado e nós precisamos ajudar ele a organizar essas datas. Olha só, ele está segurando o cartaz aqui e aqui em cima, essa parte de azul são as datas. Olha, tem aí a data do dia 22 de fevereiro, 25 de dezembro, 4 de outubro, 30 de junho, 12 de janeiro. Mas ele não sabe de quem é essas datas. Vamos ajudá-lo? Embaixo você tem uma tabela. Aí aonde tem, olha, mamãe, Keiko, papai, Vitor e Ana. Aqui tem dia do aniversário, o dia, ou seja, a data, onde você vai colocar a data. E aqui tem mês do aniversário, você vai colocar o nome do mês do aniversário. Vamos descobrir seguindo as dicas aí do cartaz dele. No cartaz diz assim: tia reproduziu a tabela aqui na lousinha, para que a gente possa acompanhando aqui, colocando as datas e o nome dos meses. Então, vamos lá. Olha só, a primeira dica diz assim: mamãe faz aniversário no primeiro mês do ano. Então, você já tem aqui em cima as datas, olha só. Então, qual é o primeiro mês do ano? Janeiro. Eu olho lá no cartaz de Francisco que está segurando. Encontrei aqui, olha só, 12 de janeiro. Então, eu descobri a data que mamãe faz aniversário. Ela faz aniversário dia 12 de janeiro. A segunda dica diz assim: Keiko nasceu na primeira semana de outubro. Então, já está falando que Keiko nasceu no mês de outubro. Então, eu vou olhar aqui no cartaz qual é o número, a data de outubro. Ó, 4 de outubro. Então, eu encontrei a data do aniversário de Keiko. Então, depois diz assim: papai nasceu no dia de Natal. Então, o mês do Natal eu sei que é dezembro. E eu sei que o Natal aí, vamos lá, em dezembro. Então, vou procurar o mês aqui que vai estar falando sobre o dezembro. Cadê? Encontrei, 25 de dezembro. Caso você não recorde que o Natal é dia 25 de dezembro. Então, a data do papai será dia 25 de dezembro. E a do Vitor? A do Vitor diz assim: Vitor faz aniversário na metade do ano. Então, qual é a metade do ano? Se o ano tem 12 meses, a metade vai ser no 6, o sexto mês. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e restam 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, dividindo, vai ser aqui no dia 30 de junho, né? Então, você vai encontrar lá também a data, olha lá, 30 de junho. Então, você vai preencher aí. E a Ana faz aniversário, nasceu no mês com menor quantidade de dias. E nós aprendemos que o mês que tem menor quantidade de dias é o mês de fevereiro. Então, você vai completar aí que lá no seu
no cartaz que Francisco está segurando, diz 22 de fevereiro. Então, sua tabelinha vai ficar assim, olha só, pausa para você preencher aí sua tabelinha, conferindo, né? 12 de janeiro, esse 2 ficou bem esquisitinho aqui, deixa eu consertar ele. 2 de janeiro, 12 de janeiro, é o dia do aniversário da mamãe. A Keiko faz dia 4 de outubro, o papai faz dia 25 de dezembro, dia 25 de dezembro, que é no dia do Natal, não é isso? Dia 25 de dezembro, e o Vitor faz dia 30 de junho, e a Ana dia 22 de fevereiro. Pronto? Vamos lá para a próxima página, que diz assim: complete o calendário com os dias do mês que estamos. Então, nós estamos no mês de dezembro, né? Hoje é o primeiro dia do mês de dezembro. Então, a primeira coisa que você vai fazer é colocar aqui, olha, o nome do mês que nós estamos. Qual é o mês que nós estamos? Dezembro. Então, aqui vai colocar o nome do mês, dezembro. E embaixo nós vamos preencher com as datas do mês de dezembro. Mas para isso nós precisamos observar, né, qual o dia que o mês de dezembro inicia. Vamos observar? Olha só, iniciou aqui na terça-feira, que é justamente hoje, né? Hoje nós estamos iniciando aí o mês de dezembro e hoje é terça-feira. Então vamos pegar nosso módulo, procurar aí, olha, domingo, iniciado pela letra D, segunda no S, terça, aí no T. Encontrou a letrinha T? Então, aqui você começa preenchendo aí a sua tabela, tá certo? E olha só, ela vai ficar assim. Olha, vai escrever o nome, a palavrinha dezembro em cima, que é o nome do mês, e vai começar a partir da letrinha T aí, que é o terça-feira, iniciando o número 1, né? E o mês de dezembro, ele tem 31 dias, então você vai preenchendo toda a sua tabela, todo o seu mês, até o dia 31, tá certo? Pronto, e assim nós encerramos aí matemática e vamos agora para história, iniciando, né, continuando aí, na verdade, o capítulo 1 de história. Aí na página 8, onde nós temos aí como título, como era no passado. Em história, nós iniciamos a semana passada o capítulo, e nós estamos trabalhando nesse capítulo 1 sobre hábitos e costumes, né? Hábitos que as pessoas têm, as famílias, falamos sobre os hábitos das famílias, os costumes da família, aquilo que as pessoas costumam fazer sempre, que realizam sempre. Então, aquilo é um costume, é um hábito, né, que a família adquiriu. E hoje nós vamos falar aí, olha, como era no passado. E aí tem o textinho. No passado, as famílias tinham hábitos diferentes. Não havia televisão ou internet. As notícias chegavam por meio do rádio. Era muito comum os vizinhos se reunirem na casa de uma pessoa para ouvi-lo. Então, no passado, não era como hoje, né? Que todas as famílias possuem uma TV, possuem internet, celular, né? Que muitas pessoas se reúnem para assistir TV. Não, antes não existia a TV. Notícias só se ouvia pelo rádio, né? E era difícil, nem todas as famílias possuíam rádio. E o que era que acontecia? Então, as famílias que moravam próximo ali a alguém, em uma comunidade que possuía rádio, se reunia naquela casa, tinha o hábito de todas as noites ir para aquela casa, ouvir o rádio, né? Ouvir as notícias, os jornais. E também, antes de existir TV, vocês sabiam que as novelas eram transmitidas através da rádio? Ou seja, nós não víamos, né, as cenas, mas ouvia a voz. As novelas eram narradas pela rádio. Então, olha só. Então, as pessoas tinham hábitos diferentes de hoje porque era uma situação diferente da época, né? Muitas coisas eram ouvidas pela rádio. Ou então, as músicas eram ouvidas pela rádio,
pelo rádio ou pela vitrola. Os discos de vinil com músicas gravadas pelos artistas eram colocados nesse aparelho. Então, hoje em dia, as músicas gravadas pelos artistas são colocadas em CD, né? O CD pequenininho, como você conhece. Hoje em dia, as pessoas quase nem usam mais o CD, né? Só usam mais o quê? Usam bastante aí o pendrive, né? Cartão de memória. Então, mas antes, as pessoas ouviam, os artistas gravavam suas músicas em discos de vinil, que era um como esse. Olha só, ele tá com essas listinhas porque a impressora não estava boa hoje e resolveu não pegar. Mas, na verdade, ele é um disco todo preto, tá certo? E grande, geralmente eles são bem grandes, assim. Olha só. E tinha também uns menores, tá certo? Então, eram gravadas as músicas dos artistas no passado, né? E eram colocados aí em vitrolas. Olha só, como te falou, a impressora não estava muito legal hoje, mas olha só, aqui é uma vitrola, conhecida também por alguns como radiola, ou seja, o disco é colocado aqui, uma agulhinha levada até ele para reproduzir aí o som do disco, tá bom? Do disco de vinil. Então, eram como era no passado. Depois, ele vai trazer um disco para mostrar para vocês, aí um disco de vinil. Olha só, aí você tem algumas imagens, né? Aí, olha só, as crianças à noite, olha, brincando aí, lendo, eu tô brincando com cachorrinho, o casal aí e dançando, né? Eles estão ouvindo música, olha só, e dançando. Então, aqui está mostrando alguns hábitos, né, das crianças, das pessoas ali no passado. Nessa época, uma das principais diversões era ir à praça e dançar com a música tocada por bandas nos coretos. Também havia bailes e festas em salões. Então, era bem comum, né? Olha só, um coreto aí. E as bandas iam lá para esses coretos e cantavam, né? E as pessoas costumavam ir para ficar dançando, as crianças brincando em volta, né, na praça. Outra maneira de se divertir eram os piqueniques organizados nos parques. Eles reuniam casais, famílias e amigos. Ainda hoje, né, se faz o piquenique, mas é bem mais raro. Ou seja, com o avanço, com o passar dos anos, vai surgindo muitas outras opções de diversões e acabam as pessoas deixando algumas. Hoje em dia existem muitos parques, né, parques aquáticos, né, locais onde as pessoas estão indo e assim vão deixando aí os piqueniques em sítio, fazendas, em alguns locais, porém, ainda hoje se faz. Na nossa cidade também tem um coreto, né, diferente, né, mas existe, também tem um coreto lá na praça, né, lá em frente à paróquia. Então, vamos aí passando aí para o 10. Agora, vocês vão fazer uma entrevista. Provavelmente, você vai fazer em outro momento, né? Você vai pensar em alguém da sua família mais velha, uma pessoa da sua família, né, mais velha, aí para você fazer essa entrevista. Olha, converse com uma pessoa mais velha da família e pergunte a ela, ou seja, uma pessoa que tiver mais idade na sua família, para poder, você vai fazer essas entrevistas e respondendo em uma folha que você vai anexar aí em cima. Olha, o que você costuma fazer quando era criança? E a pessoa vai falar, né, aí o que ela costuma fazer. Como era a escola que ela frequentava? Quais eram as diversões preferidas dela? O que elas faziam para se divertir? O que era mais legal? Como eram as roupas que ela usava quando era criança? Então, ela vai estar aí respondendo. E depois você vai fazer um desenho para representar hábito ou costume relatados pela pessoa que você entrevistou. Então, depois você vai fazer um desenho sobre algum hábito, alguma coisa que ela relatou em cima. Você vai fazer aí um desenho, talvez representando o hábito do que ela costumava brincar. Aí você vai ver o que você vai estar fazendo. E na página 11 tem o que você acha. Observe as imagens. Então, olha só, eu quero que você observe aí essas imagens e relate o que você
observa nessas imagens? Olha só, aqui parece uma criança que está comendo um salgadinho, né? Olha só, e aqui tem duas meninas, uma dando uma maçã para a outra. Aqui na primeira imagem, nós percebemos que alguém está estirando a mão como se estivesse pedindo, né? E ele, um pouco inclinado para o outro lado, como que estivesse negando. E na outra, a menina está compartilhando as maçãs. Converse com os colegas sobre as questões. No caso, você vai conversar com quem estiver aí acompanhando você. As imagens mostram atitudes generosas. Olha só, a generosidade aí é quando você compartilha aquilo que você tem com o seu próximo, né? Ou seja, na primeira imagem aí, a criança ela não está sendo generosa, né? Alguém está pedindo e ela está negando. Não é que você deve dar tudo o que você tem, mas se você está ali, se você pode compartilhar aquilo com alguém, você deve estar fazendo. Então, ele está ali comendo um salgadinho, alguém pediu, não custava, né, nada ele dividir um pouco com a pessoa. Igual a atitude aí da menina, onde ela está compartilhando. Então, atitudes generosas são quando nós compartilhamos aquilo que nós temos com o próximo, quando nós temos esse cuidado com o próximo, nos preocupamos com o próximo. Ou seja, quando, por exemplo, você tem uma roupinha que não lhe serve mais. Então, você pega aquela roupinha e dá para alguém que precisa, que não tem, que você vê que aquela pessoa precisa, você está tendo aí uma atitude generosa. Você conhece alguém, você vê alguém ajudando outra pessoa que está precisando de alimentos em sua casa, por exemplo. Então, aí está tendo uma atitude generosa. Então, a generosidade é quando você age assim, com cuidado com o outro, com o próximo, tá certo? Então, olha só, o que é ser generoso para você? Então, fale aí, o que você acha que é ser generoso para você? Fale para quem está acompanhando você aí com a sua atividade. O 3 diz, quais são as atitudes generosas que podemos praticar na escola? Então, você pode praticar diversas atitudes na escola, né? Tendo cuidado com o outro. A generosidade é quando você tem um cuidado aí com o próximo, quando você tem atitudes bondosas, quando você tem atitudes boas. Então, você é generoso quando você ajuda alguém que está com dificuldade em uma atividade, por exemplo. Você está sendo generoso quando alguém está precisando de algo que você tem, possa emprestar. Você está sendo generoso quando você compartilha algo, um lanche ou algo, quando você não quer e você vê que alguém não tem ou que gostaria e você compartilha uma vez que você não queira, né? Como tia sempre fala, não pode deixar de lanchar para dar aos outros, porque aí você vai ficar com fome. Mas no caso de não querer ou do outro não ter, aí sim se compartilha, se divide. Então, de diversas formas você pode estar sendo aí generoso. O 5 diz, você acha que a generosidade pode se tornar um hábito? Então, olha só, a generosidade pode se tornar um hábito, sim, uma coisa boa, né, que você vai ficar praticando, realizando. Como? Quando desde sempre você tem atitudes boas, quando desde sempre você pensa no outro, você vê o outro e você se coloca na situação do outro, então você começa a ter atitudes bondosas e aquilo vai se tornar um hábito na sua vida. Você vai ter aquele hábito de ser sempre generoso com as pessoas. Então, da mesma forma que ser generoso pode se tornar um hábito, também não ser pode se tornar um hábito. Então, você não costuma ajudar ninguém. Se você vê alguém precisando, você prefere jogar fora do que ajudar aquela pessoa, também você vai se tornar alguém assim, que não tem o hábito de ajudar as pessoas, de pensar no outro. Então, devemos sempre praticar aí o hábito da generosidade, né? De ajudar quando nós podemos ajudar aí as pessoas. E agora vamos finalizar aí com a atividade, vamos relembrar. Complete o mapa mental com as palavras do quadro. Então, você tem aí 4 palavrinhas: costume, festa junina, cidade e jantar. Então, olha só, reunir, vamos iniciar aqui, olha, por esse último, diz assim, hábitos e costumes. Hábitos e você vai completar com a primeira palavrinha, costumes, né? Hábitos e
costumes. Você vai completar aí com a primeira palavrinha, costumes. Então, no último quadrinho de baixo, como a tia falou, você vai preencher com a palavra costume. Por que no último, tia? Porque perceba que as setinhas vão dando direção. Então, você vai iniciar por esse, tá bom? Hábitos e costumes. Foi o que nós trabalhamos nesse capítulo. Então, vamos ver o hábitos e costumes agora da família, tá bom? Então, aí no primeiro quadrinho de cima, agora sim, no primeiro quadrinho de cima, diz assim, reunir todos no... Então, qual é o hábito da família? É de reunir todos na festa junina, na cidade ou no jantar? Então, aí no jantar, né? Então, agora em cima, você vai completar no primeiro tracinho com a palavra jantar, tá certo? Agora, nós vamos ver agora aí a sequência, olha só. Os hábitos e costumes da escola. Então, as escolas costumam realizar o quê? Festas juninas, não é isso, tia? Festas juninas. E no último aí, hábitos e costumes, olha só, da comunidade. E aí diz assim, comemorar o aniversário da cidade. Você vai completar aí com a palavrinha cidade, que é um hábito e um costume aí, né, das comunidades comemorar a emancipação política aí da cidade. Então, você completar aí o quadrinho de baixo com a palavrinha costumes, o primeiro de cima com a palavrinha jantar, o segundo aí no meio com a palavrinha festas juninas e o último com a palavrinha cidade. E assim nós encerramos aí nossa aula de hoje. Um grande beijo para todos.